Continuando então o nosso conteúdo, até que a gente chegue ao fim, ou estejamos todos cansados já, a gente vai trabalhar com equivalências proposicionais. Isso tem uma certa finalidade porque às vezes a gente tem uma expressão muito longa de conectivos e proposições e isso é difícil de implementar no computador, até mesmo a nível de circuitos. Então a gente precisa reduzir esse número de conectivos, porque isso vai implicar um circuito muito menor, mais enxuto e de certa forma mais rápido, porque a gente vai ter menos operações. Então, a gente pode fazer esse passo de substituição de uma proposição por outra, tentando encurtar ao máximo elas. Então, a gente vai ter sempre o mesmo valor de verdade. Quando eu digo isso, a gente tem duas sentenças, né, dois conjuntos, que eles vão ter a mesma tabela verdade. Por exemplo, essas duas expressões matemáticas elas são equivalentes. Essa expressão é igual a essa. Se a gente expande esse quadrado, vai aparecer esse 2x e vai aparecer o x ao quadrado. Já essas expressões aqui, elas não são equivalentes. E a gente pode testar até pelos valores de x. Se a gente coloca x igual a zero, a gente não vai ter o mesmo valor. Porque aqui a gente vai encontrar zero ao quadrado, que é zero, e aqui a gente vai encontrar 2. Então existe um certo valor de x que elas não são equivalentes. Aqui já é o contrário. Para todo x que eu coloque nessas duas expressões, a gente sempre vai encontrar os mesmos valores. As funções elas são iguais. Então a gente pode fazer isso dentro de expressões lógicas. Só que a gente precisa ainda de três conceitos, que é o de tautologia, que é a expressão ela é sempre verdadeira, independente das variáveis que a gente coloque para a gente estudar e a gente tentar substituir por verdadeiro ou falso. A contradição é o contrário dessa daqui, no sentido que essa daqui é sempre verdadeira e essa daqui é sempre falsa. A contingência é que ela não é nem tautologia e nem contradição. Ou seja, existe pelo menos uma sentença que é verdadeira e todas as outras são falsas. Então nunca vai acontecer ela ser inteiramente falsa ou inteiramente verdadeira. Por exemplo, pode aparecer duas verdadeiras e duas falsas. Então não é uma tautologia, porque nem sempre é verdade, e não é uma contradição, porque nem todas são falsas. Por exemplo, eu posso ver essa expressão com esta daqui. Se eu construo a tabela de P e Q, aliás, só de P, porque ambas só tem P, eu só preciso do P e preciso do não P, porque elas aparecem nas duas. Então eu construo do P, que vai ser verdadeiro e falso, depois eu troco com o não P. Agora eu faço P e não P. Tem como acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo? P e não P? Então ela sempre vai ser falsa. Agora já do P ou não P, a gente vai ter que ser sempre verdadeiro. Então essa daqui é sempre uma contradição, porque as duas coisas não podem coexistir, é o ser e não ser. Essa daqui é uma tautologia, porque ou você é alguma coisa ou você é o contrário dela. Então por isso que vai ser sempre verdadeiro. E a gente diz que duas proposições compostas através de P e Q, elas são logicamente equivalentes se existe a bimplicação entre elas. Porque quando a gente fizer a bimplicação, isso daí vai dar sempre, se essa daqui for verdadeira e essa daqui verdadeira, isso vai dar verdadeiro. Isso for falso, também vai dar verdadeiro. Então, isso daqui é como se fosse um sinal de igualdade entre elas. Por exemplo, a gente pode tentar fazer do P implica Q com não P ou Q. E lembre dessa expressão, do P implica Q e o não P ou Q. Isso deve aparecer um pouquinho mais para frente em algum dos exercícios. Se a gente fizer, então primeiro, mais uma vez, a gente coloca o não P para construir, vai dar essa parte, então você nega essa primeira coluna.
Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Construímos essa coluna. Agora, não P ou Q. Eu vou pegar essa primeira daqui, essa daqui com o Q. Então, elas já estão juntas, a gente pode comparar essas duas e fazer o OU. O OU, mais uma vez, só vai ser falso quando as duas forem falsas, que é este único caso aqui. Então, o resto é tudo verdadeiro. O P implica que a gente vai usar essas duas primeiras colunas e a gente vai ver onde a promessa quebra, que é justamente aqui. Quando a gente promete e não cumpre, somente aqui. E repare que as duas colunas, elas são iguais. Verdadeiro, verdadeiro, então aqui um sinalzinho de igual, vamos colocar assim. Essas duas são iguais, iguais, iguais. Então elas são logicamente equivalentes. Então, se você tiver uma expressão com proposições compostas, você pode trocar essa daqui por essa daqui. Então lembre, não P ou Q, que ela vai voltar um pouquinho mais para frente. E se a gente olhar nesse sentido aqui, isso daqui vai ser uma tautologia, porque isso aqui vai retornar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora vamos para mais um exemplo. Eu quero mostrar este daqui, que é, eu tenho P ou Q e uma negação dessa sentença toda, e aqui eu tenho não P e não Q. Então, se a gente fizer a tabela, a gente vai fazer primeiro P ou Q. A única que dá falso é quando dá tudo falso, para o P ou Q. Depois a gente vai fazer a negação dela toda. Então, o P vai virar, o T vai virar F, e a gente vai colocar todos os contrários aqui. Agora, o não P é simplesmente negar tudo aqui, então vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e o não Q que vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora, a gente vai fazer do não P e Q. Lembrando que a gente está tentando comparar essa do não P ou Q com o não P e não Q, que seria essa. Então, o não P está aqui e o não Q está aqui. Então, o E ele só vai ser verdade quando as duas forem verdade, que seria essa daqui. Então, agora comparando as duas, vai ser falso com falso, então igual, falso com falso, também igual, falso, falso, também, verdadeiro, verdadeiro. Então, se a gente fizer, a gente pode escrever uma tautologia entre elas, igual está escrito aqui. Então, essas sentenças aqui, quando a gente coloca esses três assim, é que elas são equivalentes. Então, tanto essa expressão quanto essa vai dar a mesma tabela verdade. Isso daqui é expresso como uma das leis de De Morgan, que eu pego P ou Q e nego, eu posso escrever como não P e não Q. Se você quiser pensar de uma certa forma, o não vai trocar absolutamente tudo aqui dentro. O P vai virar não P, o Q vai virar não Q e o OU vai virar E. Mesma coisa para essa segunda lei de De Morgan aqui. Eu tenho P e Q e depois eu nego tudo. O P vai ficar a negação dele, o Q vai ficar também a negação e o E vai virar OU. Se você quiser mais uma forma de lembrar, você pode pensar como conjuntos. A gente faz aquele velho diagrama de Venn. Eu tenho dois conjuntos. E aqui é como se eu tivesse o P e aqui eu tivesse o Q. Quando eu faço P ou Q, eu estou pegando a união entre eles. Então, se eu estou pegando a negação, eu estou pegando essa parte aqui de fora, que é todo o resto. Isso daqui é o equivalente a pegar não P, que seria essa esfera aqui e tudo que está de fora, depois a interseção com essa esfera aqui, que seria o não Q, seria essa parte daqui. Deixa eu até trocar a cor. Então, o não P seria tudo que está aqui fora, aqui assim, e mais essa parte daqui. E o não Q seria o contrário, mas também teria essa parte aqui de fora e um pouquinho daqui de dentro.
Então a interseção é somente essa parte verde, que corresponde a somente a parte vermelha. Então você pode pensar como o OU de união e o E de interseção, e depois tenta pensar sobre esse daqui, construindo o diagrama de Venn, que também vai dar certo. Então agora a gente vai tentar fazer uma um pouco maior, seria essa. Mostrar P ou Q e R, e lembrando a importância dos parênteses aqui, e depois fazendo P ou Q e P ou R, para saber se elas são equivalentes. Então o parênteses vai servir mais para a gente fazer uma ordem. Primeiro eu vou fazer o Q e R. Então eu tenho agora 3 variáveis. Então a gente tem que fazer 8 linhas, porque a gente precisa de todas as combinações. Se a gente tem 2 combinações para o P, 2 combinações para o Q e 2 para o R, isso aqui vai dar um resultado de 8. Então são 8 combinações. Se você quiser uma forma de lembrar, aqui você começa com 4 verdadeiros, 4 falsos, depois 2, 2, 2, 2, depois 1, 1, 1, 1. Aqui você alterna de 4 em 4, de 2 em 2, aqui de 1 em 1. Se tivesse mais um, você alternaria de 16, depois de 8, 4 e 2, né? Se eu não falei besteira, é isso, mas vocês entenderam. Aqui é de 4 em 4, 2 em 2 e aqui de 1 em 1. Então, o P e R, ele só vai ser P com R. Ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, a gente tem aqui verdadeiro com verdadeiro, aqui verdadeiro com verdadeiro, P... Olha, eu estou olhando errado, desculpa. É Q com R. Então, verdadeiro com verdadeiro, aqui verdadeiro com verdadeiro. Então, são esses dois casos aqui. Agora, eu vou precisar fazer o P ou com essa expressão aqui. Então, eu vou pegar o P, tá aqui, com essa expressão. Então, só não vai ser verdadeiro quando as duas proposições forem falsas, que é essa com essa, essa com essa e essa com essa. Então ela vai aparecer aqui, aqui e aqui. Todas as outras, pelo menos, tem um verdadeiro. Aqui e aqui é verdadeiro. Quando essas três são falsas, está aparecendo 3 verdadeiros aqui. Então você pode pensar também da tabela P ou Q, você pode conferir, vai dar isso, como a gente já fez, vou acelerar um pouco, P ou R também vai dar isso. E quando a gente fizer a união dessas daqui, vai ser falso quando aconteceu, aliás, a gente vai fazer interseção entre elas, então vai ser falso quando uma delas for falsa. Então aqui tem falso, todas as outras não tem. Então a gente vai ter essa tabela. E a gente vai verificar agora se é uma equivalência entre essas expressões. Então, aqui é igual comparando essas duas colunas em verde. As duas são verdadeiras, verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Aqui falso, falso e falso. Então, elas de fato são equivalentes. E a gente vai chamar que é a lei da distributividade da disjunção sobre a conjunção. Você pode ver como uma lei distributiva, porque o que eu estou fazendo é o P ou Q vai distribuir com R, então vai pegar P ou Q, depois vai pegar P ou R e vai conectar todos eles pelo E. Então é uma forma de tentar de lembrar isso. O que está aqui ele vai distribuir para o que está dentro. Então a gente tem mais algumas leis, vocês tentem trabalhar com elas e ver se elas são verdade ou não. Vocês podem tentar fazer a tabela. Essa daqui, por exemplo, da identidade, que é P e T de verdade. Então sempre quando a gente fizer qualquer expressão, interseção ou esse E com o T,
sempre vai dar o próprio P, porque o E ele depende de que as duas sejam verdades para que isso daqui seja verdade. Então, se ela for falsa, isso daqui vai ser falso, se isso daqui for verdadeiro, isso daqui vai ser verdadeiro. Então, é como se fosse um produto por 1, se estivesse multiplicando por 1. Aqui é como se você estivesse somando por 0. Então, o P ou F não depende do F. Então, se aqui for 1, vai ser 1, se aqui for 0, aqui vai ser 0. Então, é como se fosse uma soma. A lei de dominância, que não importa quem você coloque no P, vai ser sempre o F ou o T. Porque o E, como eu disse, é como se estivesse multiplicando aqui de fato. Então, se aqui está multiplicando por 0, aqui vai dar 0. Se aqui está somando por verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro. Sempre. Porque o ou ele precisa que pelo menos um seja verdadeiro para que a sentença seja verdadeira. Vocês podem verificar depois essas leis de idempotência. Aqui tentem fazer a tabela. Então você constrói a do P, depois coloca sempre verdade. O P ele pode ser ou verdadeiro ou falso. E na outra coluna sempre vai ter T. É como se fosse aqui uma proposição do Q, onde ela é sempre verdade ou ela é sempre falso. Lei da dupla negação. Se você nega 2 vezes, você volta à sua proposição. Lei da comutatividade. Você pode verificar isso, que não importa a ordem do P e Q aqui, eles comutam entre eles. Lei de associatividade. Vocês podem verificar isso daqui depois. Distributividade, que a gente viu uma, vocês podem tentar verificar outra. De Morgan, a gente viu a primeira delas, vocês podem tentar outra através do diagrama de Venn ou fazer a tabela. Leis de absorção. Isso daqui é muito importante, cai em bastante exercício, que a gente vai transformar uma expressão muito maior em simplesmente essas daqui. Elas são bem importantes. E leis de negação se eu tenho P e não P, o ser e não ser, isso daqui vai ser sempre falso, porque você não pode ser essas duas coisas. E a união sim, porque você vai ser uma coisa ou outra, ou as duas ao mesmo tempo, isso daqui vai ser sempre verdade. Então a gente também tem algumas outras equivalências. A gente viu algumas, essa daqui a gente já viu. Vocês podem tentar também outras. P implica Q, você também pode fazer a contrapositiva, né? Que você vai negar o Q daqui, vai negar o P e você troca o sentido, porque estava de P para Q, que vai ficar de Q para P. Pode tentar ver também isso, que P ou Q, que é simplesmente saindo dessa expressão, e mais algumas que envolvam identidade, não. O E, conectivo ou, e implicações. Tanto aqui, todas elas. E elas surgem basicamente a partir dessas, né? Trabalhando principalmente com essa daqui. Então a gente pode transformar, onde tem 2 implicações com apenas uma e uma interseção, então a gente diminuiu um conectivo, e aqui também a gente diminui mais um conectivo em todas elas. E a gente tem algumas outras equivalências de biimplicação. Então, quando a gente tiver uma expressão dessa, que tem 1, 2, 3 conectivos, a gente pode transformar em apenas um conectivo. E essa daqui também se eu tenho a implicação de P e Q, eu posso trocar o sinal que não vai alterar em nada. Porque é como se fosse um sinal de igualdade. Se você nega os dois, não tem importância. Então tem mais essa equivalência eu sugiro vocês a tentarem fazer alguma delas, fazendo a tabela ou tentando entender a lógica interna dos conectivos. Então agora a gente pode aplicar também a lei de De Morgan para trabalhar com linguagem. Então olha só, a gente tem aqui, Danilo vai assistir a Star Wars. Então tem uma questão de assistir Star Wars ou vai assistir Senhor dos Anéis. Então a gente pode falar também da seguinte forma: Danilo não vai assistir Star Wars e nem vai assistir Senhor dos Anéis, porque a gente tem essa equivalência aqui. Então, porque a gente está traduzindo como o P é Danilo vai assistir a Star Wars e que Danilo vai assistir Senhor dos Anéis. Então a gente está trabalhando aqui
Se era ou que estava aqui, a gente pode transformar com uma sentença com e. Então essas duas aqui vão ser equivalentes. Porque ele vai assistir ou um ou outro, ou os dois, e a negação vai ser: Danilo não vai assistir Star Wars e nem vai assistir A Senhor dos Anéis. Então fazendo a negação dessa sentença, porque a afirmativa dessa daqui é o P ou Q, e a negação dela eu posso escrever dessa forma, com o E. Então o E vai tentar fazer essa exclusão do que era uma união que pode ser ou assistir Star Wars, ou assistir Senhor dos Anéis, ou os dois. Então ele não vai fazer nem uma coisa, nem outra. Então isso é uma coisa que acaba recaindo na nossa linguagem, né? Mais uma vez a lei de De Morgan. Stella tem um celular e um computador. Ela tem as duas coisas. Então Stella tem um celular e um computador. O P para o celular, o Q para o computador. Se eu negar isso daqui, eu posso, na verdade, falar essa expressão. Que eu vou usar o não P, o não Q e um ou. Então eu posso dizer Stella não tem um celular, essa expressão, ou ela não tem um computador, que seria a negação disso daqui. Então, a gente viu que as tabelas, na verdade, servem para verificar de fato equivalências lógicas. A gente coloca algumas proposições compostas, compara com outras proposições compostas e a tabela pode dar igual ou não. E como eu disse, no geral, para expressões envolvendo n variáveis, que são n proposições, a gente tem 2 elevado a n linhas da tabela. Se a gente tem n igual a 2, p e q, por exemplo, a gente tem 4 linhas da tabela. Então isso daqui vai crescendo exponencialmente. Então, uma alternativa para não ter que ficar fazendo tabela é a gente fazer essas equivalências lógicas, tentando minimizar o nosso esforço e as contas, às vezes, feitas por um computador. Então, esse exemplo, mostrar que essa expressão e essa daqui são logicamente equivalentes, mas só que sem montar a tabela. Lembra que eu disse que dá para escrever P implica Q com um ou? Então eu vou trabalhar primeiro essa expressão que ela vai se transformar em não P ou Q. Isso é uma equivalência, pela tabela de equivalência de condicionais. Agora a gente tem mais uma que a gente pode tratar pelas leis de De Morgan. Ou se quiser ver, o não vai passar para todo mundo. O não vai passar para esse não P, então vai ficar não P. O ou vai se transformar num e e o q vai se transformar em um não q. Então a gente tem essas três partes. A dupla negativa é simplesmente pegar o p, o e ele vai permanecer e o não q vai estar aqui. Pronto, temos essa expressão. Então a gente partiu dessa daqui e chegou nessa. Então elas são equivalentes. Se você quisesse mostrar que elas não são equivalentes, você teria que mostrar um contra-exemplo. Você testa, sei lá, às vezes você tem uma intuição, você testa lá para P igual ao verdadeiro, Q falso. E você mostra que essas duas expressões não são iguais. Então, se você mostrou pelo menos um contra-exemplo, já significa que elas não são equivalentes. E está acabada a demonstração. Mais um exemplo, essa expressão aqui bem maior, comparada com essa daqui. Então a gente pode usar primeiro a lei de De Morgan. Então eu vou considerar esse pedaço e este pedaço todo. Então a lei de De Morgan vai passar aqui para dentro, vai passar para esse, depois ele passa para esse, negando, e vai trocar o ou por e. Então neguei o p, neguei aquela expressão toda e virou um e aqui. Agora a gente vai usar a expressão de De Morgan de novo, mas só que neste pedaço o não vai passar para o não P e depois vai passar para o Q. Então essa daqui vai permanecer igual, porque a gente não vai tratar dela. Então vai virar a dupla negativa do P, o E vai virar um OU e o Q vai virar um não Q, pela lei de De Morgan. Então já é uma lei que você já precisa estar atento e tentar lembrar. Então trabalhando ela, a dupla negativa vai virar simplesmente o P,
e o ou vai virar o não que. Agora a gente pode trabalhar a lei da distributividade para passar daqui para cá. Então tenta lembrar daquela lei e vai dar exatamente essa expressão aqui. A gente está fazendo o processo contrário. Então, depois que você aplica a lei da distributividade, vai ter esse ou aqui, vai ter essas duas expressões que a gente pode tratar. Então, quando a gente tem não P e P, é o ser e não ser, isso daqui vai ser sempre falso. Esse daqui a gente vai permanecer e vai tratar depois. Só que agora a gente tem não P e não que. Opa! Isso. Então esse daqui é sempre falso, aqui é a explicação, a gente permaneceu e voltou. Só que a gente pode trocar pela lei da comutatividade, que é o não P e não que ou falso. Mas a gente poderia deixar aqui dessa certa forma. O falso com ou, ele não vai ter efeito nenhum, então vai sobrar apenas essa parte aqui. Então, lembrando, o falso aqui com ou é como se fosse um zero na soma. Ele não vai ter nenhum efeito sobre essa expressão. Então, vai sobrar apenas essa parte aqui. Então, a gente mostrou que, de fato, essas duas expressões aqui elas são equivalentes. Então, é um trabalho com muito cuidado. Então, quando eu faço ou você for fazer essas listas, tentar pensar, não dê nenhum passo que você não consiga justificar. Por exemplo, eu pulei daqui para cá, eu falei, é uma lei de De Morgan. Daqui para cá, lei de De Morgan. Aqui, tirando esse daqui, dupla negação. Se você quiser, escreva sempre do lado para não errar. Então, não chute, não faça nada além, porque isso daqui pode te complicar na frente. Mais uma expressão, e eu quero mostrar que é tautologia, ou seja, eu quero mostrar que é sempre verdade. Então, eu não quero construir tabela, mais uma vez. Então, eu posso fazer uma equivalência condicional. Deixa eu ajustar o slide aqui só um pouquinho. Então, eu quero mostrar. Então, pela equivalência de condicionais, eu posso traduzir isso para isso. Lembra? Eu podia transformar essa implicação com ou, transformando as expressões. Essa primeira parte eu transformo com a negação, passo para um ou, essa daqui permanece. Agora eu posso fazer mais uma lei de De Morgan, passando o not aqui para dentro. Então vai ficar não P, o E vira ou, e o Q vira não que. Então eu tenho não P ou não que. Eu posso fazer comutatividade e associatividade, porque eu tenho vários ous, então não faz diferença a ordem. Então eu posso pegar esse não P com esse P, e posso pegar esse não que com esse que, e vou juntar aqui, olha. Não P ou P, não que ou que. Eu faço isso justamente, um olho no gato, outro no peixe, porque eu já sei que isso daqui é sempre verdade. Não P ou P. Ou uma coisa é, ou a coisa não é. Então, essa expressão aqui é sempre verdadeira. E a mesma coisa acontece aqui, mas só que com a proposição aqui. Então, aqui é sempre verdade também. Então, a união ou esse ou conectivo de T com T vai dar sempre T. Então, essa expressão, para qualquer valor de P e Q, ela é sempre verdade. Ou seja, é uma tautologia. Então, aqui a gente vai entrar ainda no problema de satisfabilidade que está conectado com esses problemas que a gente tratou. Então, a gente vai dizer que uma proposição composta, ou essa expressão composta, é satisfazível se a gente puder, quando existe uma atribuição de valores de verdade às suas variáveis que torna a expressão verdadeira. Ou seja, eu preciso encontrar uma combinação apenas de P e Q, ou quantas variáveis você quiser e tiver na sua expressão para trabalhar, P, Q, R, S, T, não sei, e você vai ter que encontrar uma que satisfaça a sua expressão. Isso daqui é tido como um problema de satisfabilidade, ou problema SAT, abreviando. Então, a gente vai procurar isso nos nossos exemplos. Ainda, note que uma expressão composta é satisfazível quando ela é uma tautologia ou uma contingência, mas nunca uma contradição. Então, é o único caso. Não pode ser contradição, porque ela vai ser tudo falsa.
O contrário da contradição é que existe pelo menos uma que é verdadeira. E se todas forem verdadeiras, ela vai ser uma tautologia. Então, uma atribuição de valores de verdade às variáveis de uma expressão composta que torna a mesma verdadeira é chamada solução. Então, você pode ver como uma função. Você vai colocar os valores x, y, z e aquilo vai te retornar sempre uma coisa verdadeira. Então, a gente agora pode trabalhar com alguns exemplos. Por exemplo, existe algum valor para essas expressões que a torna verdadeira? Existe para essa? Existe para essa? Então, a primeira delas a gente vai tratar aqui. Então, essa daqui de fato é satisfazível. Se a gente colocar P igual verdade, Q também e aqui também. Porque a gente tem aqui P ou não Q, isso daqui vai dar verdade ou verdade, então isso daqui vai ser verdadeiro. Aqui também Q ou não R, então a gente pode colocar que aqui vai ser verdade com a negação desse daqui, isso daqui também vai ser verdade. E a mesma coisa vai acontecer com esse. Então o conectivo E que vai tentar juntar elas. Então a gente vai ver que todas elas são verdadeiras ao mesmo tempo. E o E precisa disso, que todas essas expressões aqui sejam verdadeiras. Se uma delas aqui for falsa, já era. Então, com as variáveis P igual a verdade, Q igual a verdade, R igual a verdade, essa expressão aqui é verdadeira. A mesma vai acontecer com essa segunda, só que a gente vai precisar que o P seja verdade, o Q seja falso e o R falso. Porque aqui dentro dessa cláusula com ou, a gente precisa que pelo menos uma seja verdade. O P é verdadeiro, então ela toda aqui vai ser verdade. Essa daqui a gente precisa que apenas uma dela que também seja verdadeira. Então, por exemplo, o Q, ele vai ter a negativa dele, que vai se tornar verdade, então isso daqui vai ser verdade independente do que está aqui dentro também. Então, essa solução aqui vai tornar essa expressão aqui verdadeira. Lembrando que não precisa ser uma única solução, pode ser duas ou, em alguns casos, uma tautologia. Qualquer variável que você coloque nas proposições vai torná-la verdadeira. Então, existem umas expressões também que são não satisfazíveis ou insatisfazíveis. Então, qualquer valor de P, Q e R que a gente coloque aqui, ela vai se tornar falsa. Então, uma alternativa à construção da tabela verdade é notar que a expressão não tem solução porque ela exige que P e Q tenham o mesmo valor de verdade. Por exemplo, aqui. Assim como Q e R, mas também exige que P e R tenham valores diferentes. O que é impossível de acontecer ao mesmo tempo. E a gente pode agora olhar essa questão do apêndice, que é o problema das N rainhas e resolvedores SAT. Mas isso daqui, como já tem os slides, eu vou pedir para vocês lerem isso e tentarem entender, porque não vai ser propriamente do conteúdo, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada e eu não vou comentar sobre essa aula. Então a gente encerra essa primeira parte do conteúdo e depois a gente volta com a segunda parte.